Carioca. E olha, por falar em Vasco e Flamengo, pouco utilizado em 2017, o Rômulo começa a ter chances no início dessa temporada. O volante, inclusive, deve ser titular no clássico contra o Vasco. Vamos ouvi-lo. Realmente não foi como eu queria. Um ano de adaptação aí. Tive alguns problemas físicos pontuais. Comecei o ano bem, tive uns problemas físicos e acabei perdendo um pouco de espaço. Mas esse ano, com fé em Deus, vamos junto com o CEP e toda o staff do Flamengo para trabalhar juntos e manter essa pegada para que possa manter um bom nível durante todo o ano. Vamos ver. No Brasileiro do ano passado, 8 jogos. Bem pouco, né? 6 desarmes, 2 interceptações. Na Libertadores, 4 jogos. 5 desarmes, 2 interceptações. Na Copa do Brasil, 2 jogos. E na Sul-Americana, 1 jogo. Em ambas as competições, nenhum desarme, nenhuma interceptação. Esse foi o 2017 do Rômulo. Daqui a pouco, torcedor do Palmeiras, gols e análises da vitória do Verdão. Daqui a pouco, torcedor do Santos, gols e análises da vitória do Santos. Daqui a pouco, torcedor do Galo, gol e análises da derrota do Galo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. E aí, Marra, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo tranquilo. E aí, Rafa, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Guga, alimentado, tranquilo, tá estômago forrado já. Eu conto sempre com esse bolinho já na sexta-feira. Ajuda, né? É tradição já. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por você, Gustavo Hoffmann. Eu achei, inclusive, que o Dimas Copedê, nosso editor-chefe, iria recuperar o trecho do bate-bola do ano... Muita maldade. Né, quando o Rômulo chegou, em que eu falava até que o Rômulo tinha potencial para a seleção brasileira. Foi. Porque eu gosto muito do Rômulo, eu acho que é um atleta que surgiu bem demais no Vasco, jogou em alto nível na Rússia pelo Spartak Moscou, teve a carreira prejudicada por lesões, não teve a sequência que ele precisava até para evoluir. E sigo acreditando que o Rômulo pode dar certo no Flamengo. Sigo acreditando que ele pode dar certo, porque não deu. Sim. Isso é fato consumado até agora. Vamos olhar para o fato consumado 2017. 2017 do Rômulo não foi bom. Não conseguiu jogar. Quando jogou, quando teve oportunidades, não chamou atenção, não conseguiu ser melhor que seus companheiros de posição. E muitas vezes, um jogador que é contratado por um time grande, com uma boa expectativa, tem chance, não joga bem, não dá certo, normalmente ele não tem uma segunda oportunidade. Normalmente ele não ganha uma segunda chance. O Rômulo tem agora. O Rômulo tem o início de 2018 para mostrar que pode sim dar certo no Flamengo, pode ajudar esse time no meio-campo. E ainda acho que ele tem condição para isso. Vai depender muito da sua preparação agora na pré-temporada, início de ano, fisicamente, tecnicamente, da sua disposição mental até, né, para acreditar, achar que pode ainda ajudar o time. Mas é fato que até agora ele não rendeu. Torcedor do Flamengo pode participar desde já falando sobre o Rômulo. Você ainda acredita no Rômulo? #BBBomDia. E já emendo uma segunda pergunta que tem a ver com o Flamengo, que o pessoal vai falar aqui depois. Júlio César. Você é favorável à volta do Júlio César aí? Vai ser reserva do Diego Alves, mas ao mesmo tempo o César deve estar nessa expectativa de ser o reserva do Diego Alves. César que ganhou oportunidades no final do ano passado. Será que é injusto com o César? Enfim, participe com a gente, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre o assunto. Bom, assim, o Wallace não vem, certo? Já era. O Coelar com 2 jogos de suspensão. Começo aí, o time do Flamengo, carpejando, testando alguns jogadores, inclusive a molecada, a base e tal, nos jogos estaduais. Rômulo ganhando oportunidade. Por todo esse cenário, você acredita que chegou a vez? Se ele mostrar o futebol que o Gustavo Hoffmann tem essa expectativa, ele é a bola da vez ali para a posição? Ou ainda não? Eu acho que ele vai ter que provar, né, William? Claro, chegou evidente. num ponto que concordo com o Gustavo também. Ele sempre mostrou futebol, ele sempre foi um bom jogador. E se a questão não é clínica, física, não me parece ser uma questão de interesse, porque ele tem interesse. Ele vai voltar a jogar futebol, eu acho. Não é possível. Sim. Mas ele vai ter que provar, vai ter que reconquistar um direito que ele teve lá no passado, né? Da aposta nele.
Eu não afasto também assim, a possibilidade de ver o Ronaldo mesmo tendo mais chance, né, jogando no time principal. Eu acho que já existia um flerte antigo, de um desejo antigo do torcedor do Flamengo de ver ele jogando. Na saída dele ele começa a jogar, depois ele aos poucos também foi perdendo espaço. Mas eu acho que com o ambiente de hoje é muito propício para ele. Estava falando ali, né, de Atlético Paranaense com 2 jogos e 2 vitórias, com o time ainda um time reserva, do Palmeiras com 3 jogos e 3 vitórias, e o Flamengo com 3 jogos sem titulares e 3 vitórias. Sim. O ambiente é propício para quem está nesse time, para chegar no time de cima e jogar bem, livre, leve, né, assim, com tranquilidade para desempenhar um bom futebol. Eu acho que pode ser que tenha uma disputa. Nem só sem os titulares, né? Com a molecada, inclusive, né? Nem que é o banco ali, é a molecada. Você ganha muita chance de errar. Muita. E o Carpegiani, eu falei ontem à noite, lembrei ontem à noite o que disse o Carpegiani na coletiva de quarta-feira, né? Achei muito legal. Jogador para compor elenco, não precisa. Para compor elenco, eu uso a molecada. Isso foi bem importante. Fã de Esportes está falando sobre Rômulo, vamos nessa. Francisco Vidal, o Rômulo agora precisa de sequência. Se jogar mal, não pode ser tirado, pois assim não terá como mostrar sua capacidade. O Francisco está querendo dizer o seguinte, temos um jogo, não jogou bem e tal, dá mais uma chance, mais uma tentativa. É a sequência que vai ser importante para ele. Olha a cama de gato aí, ó. Pior do que o ano passado vai ser difícil. É verdade. Spider da Flá TT. É o Flamengo homem. Vamos lá, a base vindo forte, acredito que ele perderá ainda mais espaço. Ele está de olho no Ronaldo, né, que voltou, estava emprestado e voltou. Rafael, e até te pergunto, no teu entendimento, o que aconteceu com o Rômulo? Qual foi o problema do Rômulo? É opção mesmo de treinador? É quem estava jogando melhor? Enfim. Bom, eu acho até que a questão da garotada também, esse olhar do Flamengo para a base acaba se refletindo em mais nomes com sucesso de copinha e maior concorrência. Então, vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, tem o Ronaldo voltando, mas tem o Hugo Moura, mas tem o Jean Lucas, para citar jogadores de meio campo que podem jogar numa faixa parecida. Acho que um ponto importante para definir até em relação ao Rômulo é que tipo de função ele vai fazer no meio campo. Porque ele foi pensado como um cara que ganharia a posição do Márcio Araújo no primeiro momento, e não se justificou tecnicamente. Eu acho que o grande ponto do Rômulo no ano passado é que ele não correspondeu tecnicamente, ele não fez bons jogos. Então, eu terminei o ano achando que seria o fim da linha para o Rômulo no Flamengo, não acreditando que teria uma chance de recomeçar a temporada, até imaginando que poderia ser uma boa moeda de troca, repito, sabendo que a gente está falando de um bom jogador. Sim. Mas, às vezes, não encaixa, às vezes não dá certo. Agora, essa mudança de comando, virada de ano, acho que é o recomeço para todo mundo, basicamente, né? Porque é a chance de começar um trabalho com outro técnico. O ambiente, como o Marra falou, é muito positivo nesse momento, pelo fato da garotada ter entrado e ter dado resultado. Aí vem um título de copinha. Aquele ambiente extremamente pesado do ano passado, hoje dá para enxergar uma separação muito clara, né? O ambiente da cobrança e até de certa impaciência é com o time titular. Com a garotada e com os reservas, a animação é enorme. Sim. E o Rômulo pode entrar nesse grupo com a confiança mais lá no alto. E quem sabe não pode ser jogada a confiança dele, ou empurrada, ou beneficiada por conta disso. Então, acho que é válida, sim, a aposta. Não dá para dizer, querer fazer essa previsão se vai dar certo ou não vai, mas acho que ele entra num ambiente mais favorável para ter essas primeiras oportunidades. E se a gente for tentar achar um diagnóstico, acho que a gente vai ter que passar muito pela função que o Carpegiani vai imaginar para ele. Ele vai ser o cara mais preso à frente da defesa, ele vai ter um pouco mais de liberdade, porque como essa peça mais fixa à frente da defesa no ano passado ele não funcionou. Talvez ele possa jogar até saindo um pouco mais. A gente não questionou tanto no final do ano passado, por exemplo, a queda de desempenho do William Arão. O Rômulo pode ser testado em diferentes funções nesse meio campo. Tudo vai depender de como o Carpegiani vai enxergar a formação dessa equipe. Eu acho válido que tenha chances e tomara que recupere o melhor futebol, porque é muito bom jogador. Sim. Acho que o Rômulo teria capacidade, tem futebol a capacidade para ser titular na maioria dos clubes aí de Série A de Campeonato Brasileiro. Sim.
E tem muita gente precisando dessa função também, né? Mas não dá para falar também que tenha sido injusto ele não ser titular. Então. Não, ele jogou mal quando teve jogou chance. mal, É isso. Não tem... às vezes a gente fica procurando pelo em ovo. Sim. Nesse caso, não. Ele teve chance, jogou, não aproveitou, não jogou bem, foi reserva. E às vezes a chance demora a aparecer de novo. Né? Por isso que ele tem que, assim, não é comum um jogador em um time grande como o Flamengo ter essa segunda oportunidade. E ele vai ter agora, então tem que aproveitar. É isso. E outro nome que voltou, a gente falou do Ronaldo, um que não é da base, mas que também voltou e está sendo utilizado, é o Jonas, que é mais um que entra nessa rotação desse setor do campo. É, esse mesmo. Mas é isso, era o Schweinsteiger do Maranhão. Era, não. Era, né? Ninguém falou mais nisso. Mas, assim, é verdade, tem essas opções também. Seco para você. O Fã de Esporte falou ali. Eu gosto muito do futebol do Ronaldo. Já falei aqui. Bastante. Bastante mesmo. Se tivesse que escolher um dos dois agora. Para quê? Assim, não, eu digo, para ser o titular do Clássico, para ser o titular na temporada toda. Para você apostar, para dar sequência, vislumbrando ser o titular para a temporada. Nesse momento eu apostaria mais no Ronaldo, porque ele já tem feito alguns jogos, acho que já largou na frente. O Rômulo tem mais a recuperar, eu diria. Ele está saindo um pouco atrás. Mas eu acho que é válida a sequência para o Rômulo também. Mas o Ronaldo é um jogador que me agrada. Ele teve um início muito bom no Atlético Goianiense e depois caiu de produção. Mas é aquele jogador também que o torcedor vai... tem muito aquela ânsia por... Coloca como titular, é da base e tem muito potencial, de fato tem. Mas ele é um jogador que corre riscos em determinados momentos. O que é bom, assim, eu estou lhe falando ponto positivo. Ele é aquele jogador que vai iniciar a saída de bola com passes mais arriscados, tentando fazer a bola sair com qualidade. Isso, às vezes, significa erro de saída de bola que vai te custar um gol, que vai te custar uma chance para o adversário. E se você, na primeira vez que isso acontecer, já começar a olhar torto, na segunda começar a vaiar, você está minando um jogador que tem potencial e está matando uma das melhores características dele. Então, acho que é importante ter essa consciência. Eu acho muito válido apostar no Ronaldo, mas você tem que ter a consciência de que ele vai errar, de que os erros fazem parte desse aprendizado, desse crescimento. Mas eu acho um bom jogador. Acho que no caso do Rômulo, até o Rômulo pode errar, né? Não, sem dúvida. Né? No ano passado mostrou isso também. Também pode acontecer. Fã de Esportes, vamos nessa? Aí o Fã de Esporte já vai fazer a transição de assunto aqui ainda dentro do Flamengo. Vamos lá. O Igor, Rômulo é Vasco, adeus. E Júlio César vai tirar a oportunidade do garoto César. Falei que era a transição, né? A pessoa falando do Rômulo e já aproveito para falar do Júlio César. O Flamengo não precisa disso, vamos olhar para frente. Fátima, eu acredito que o ano de 2018 será diferente para alguns jogadores. O Rômulo é bom jogador, só não mostrou ainda. Quanto ao Júlio César, acho desnecessário agora. Abraço a todos. Abraço para você, Fátima. Fernando Pizzini, o Júlio César... Se o Júlio César estiver sendo contratado para fazer 6 meses de despedida, assim como o Sheik no Corinthians, tudo bem. Se for para disputar a posição, uma contratação inútil. E já marcou o Dimas, que está ganhando cada vez mais seguidores. É isso, né? @DimasCopd. Segue a campanha. Segue a campanha. A gente parou com o marketing da campanha aqui, mas você fica, mas não, né? Toda vez. É muita moral pro Dimas, né? Aí não dá. Guga, vamos lá. Júlio César. Passa muito pela forma como o Flamengo pensa essa contratação. O clube teve muitos problemas com goleiros no ano passado, todo mundo se lembra. Só que o César apareceu bem demais e ainda tem o Thiago como terceira opção. Então, hoje, o cenário de goleiros do Flamengo tem um titular absoluto, que é o Diego Alves, um reserva muito bom, que é o César, e um terceiro jogador, que é o Thiago, que é o mais jovem de todos, para crescer. Então, você tem 3 bons goleiros compondo o seu elenco. Trazer o Júlio César vai depender do custo, lógico, e dessa ideia de despedida. Se é para trazer o Júlio como realmente uma homenagem, os 6 últimos meses da carreira, eu gosto. Não vejo tantos problemas, não. É um jogador experiente, que vai ajudar também no desenvolvimento do César e do Thiago, sendo que o Diego Alves é o titular. Não tem discussão. O Júlio não chegará para brigar pela titularidade com o Diego. Não vai. Mas se é para chegar com homenagens sendo feitas e até como um tutor para esses jovens, não que o Diego Alves não possa ser, mas o Júlio é ainda mais experiente, dentro desse conceito, eu gosto. Fora a identificação do Júlio com o Flamengo, né? Que isso aí é fantástico. Hein, Rafa? Eu acho que é por aí.
Depende muito do tipo de negociação e do tipo de oferta que você faz, ou de promessa que você faz ao Júlio César nesse cenário. Eu acho, de uma maneira fria, acho desnecessário. Acho que o Flamengo não tem a necessidade, nesse momento, de investir para contratar o Júlio César. E aí, o investimento que eu estou falando é questão de salário mesmo e tudo mais. O Flamengo está bem servido de goleiros e tem um goleiro titular que é um ótimo goleiro. Nesse momento, um goleiro melhor do que eu imagino que o Júlio César vá ser, ou mais útil, inclusive. Agora, tem esse lado do que o Júlio César representa para o clube. Eu já falei outras vezes aqui, eu acho o Júlio César um goleiraço. Sou fã do Júlio César e do que ele fez ao longo da carreira que ele construiu. Então, vai muito daquela história que a gente já debateu sobre vários outros clubes. Qual o tamanho do papel de um ídolo dentro de um vestiário? Seria útil para conduzir um clube que está tentando passar por esse processo de transição da garotada? Tem muito garoto surgindo e pedindo espaço, tentando dar esse salto. Ao mesmo tempo, tem muitos jogadores que foram contratados e que o torcedor cobra uma maior identificação com o clube. Qual o papel de um ídolo como esse no vestiário? E aí depende do tipo de papel ele está disposto a aceitar. Ser contratado para ser um reserva que vai ter muito mais esse papel interno de bastidor, ou querer jogar. Porque se for para querer jogar, aí eu acho desnecessário. Se for para assumir um outro papel que vai além da função de goleiro, talvez tenha esse lado mais válido. E aí por isso que eu acho que depende do tipo de investimento, do custo que isso vai te trazer. Se a gente for olhar friamente para o papel de goleiro, eu acho que é desnecessário. Marra, concorda com eles ou... Concordo e meio acho... que discordando? Não é discordando. Que estou tentando ter uma outra visão, assim. Se fosse um outro jogador para a mesma posição, não precisa. Só vai tumultuar. Tem um goleiro jovem querendo aparecer, querendo jogar. Tem um goleiro titular estabelecido. Então, assim, não vai arrumar confusão para o treinador de goleiro, para o ambiente e tal. Não precisa ficar lotando o elenco. Mas como é o Júlio César, não dá para... Tem uma relação aí, não dá para desprezar isso. Tem um ingrediente emocional para o torcedor, para ele. Então, e sem falar que eu ainda acho, eu sei que o Júlio perdeu espaço no Benfica, eu sei que ele... Mas eu ainda acho que, se ele tiver uma motivação, uma coisa assim extra, ele ainda pode ser útil. Mas aí volta aquela questão assim, não precisava. Sim. Mas ele pode ser útil.